Então, um grande privilégio, irmãos, estar aqui nesta manhã, onde a gente pode compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 1. O desejo do coração do Pai é que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus. Você consegue olhar para o seu irmão ao lado e dizer para ele: meu irmão, desejo do coração do Pai. Você pode dizer isso comigo? Que o desejo do coração do Pai é que você se torne parecido com Jesus. E para isso nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigilantes, porque os dias são maus. E nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que Deus quer nos dizer e nos ensinar. Por isso nós precisamos abrir os nossos corações. E eu quero falar a você: não permita que nada venha roubar esse momento de conexão com Deus, de ouvir a palavra, de ser ministrado pelo Senhor. Porque tenho certeza, Deus tem algo para você. Em nome de Jesus. Quero convidar você, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então podemos ver nesse texto que o salmista, ele aborda sobre um assunto bastante importante dos nossos dias, acerca da felicidade. Quem tem o desejo de ser feliz? Agora eu quero fazer outra pergunta: quem é feliz? Poucas respostas. Quem é feliz? Amém. Amém. Glória a Deus. E o tema da mensagem é: felicidade não se compra, se planta. Amém. Vivemos em um tempo em que a felicidade virou um produto de prateleira. É vendida em cursos, prometida em propagandas e buscada freneticamente nas redes sociais. As pessoas acreditam que a felicidade está no que elas têm e no que alcançam ou no que mostram. Mas o Salmo 1 nos lembra que a verdadeira felicidade não se compra, ela se planta. Você já ouviu essa frase: você merece ser feliz? Siga o seu coração. Faça o que te faz bem. Essas frases são muito ditas. Infelizmente, têm entrado na igreja. E nós precisamos abrir o nosso entendimento para que não caiamos nesses laços, onde há uma proposta que a felicidade existe independente de Deus. Se você seguir um método, se você seguir uma receita, como se fosse uma receita de um prato, de um bolo, mas não é verdade. Nas redes sociais parece que todo mundo está sorrindo, viajando, realizando sonhos, não é verdade? Principalmente você vai olhar no Instagram, lá você vê o pessoal falar: nossa, que vida, hein? Em momentos você fala daquela inveja, você fala: rapaz, eu queria também. Nas redes sociais, todo mundo sorrindo. Mas no fundo, muita gente está cansada, ansiosa, vazia. Porque a felicidade que o mundo oferece é como um vapor. Ela aparece por um instante e logo desaparece. É a felicidade do ter, do parecer e do postar. Eu gosto de mostrar o que eu estou fazendo. Eu preciso mostrar. Nós precisamos estar atentos a isso. Olha que interessante essa pesquisa. As pesquisas dizem que o Brasil é um dos países mais felizes do mundo. Você acredita nisso? A Ipsos, que é uma empresa de pesquisa na França, revelou que 79% dos brasileiros afirmam ser felizes. Mas a verdade é o seguinte, irmãos, só basta nós olharmos ao redor. Pobreza aumentando, lares desfeitos, depressão em alta. Aí eu gostaria de saber qual é o critério que é usado para essas pesquisas. Não é? Onde as pessoas buscam caminho para ser feliz. Buscam atalhos.
E foi assim no Jardim do Éden. Imagine Adão e Eva felizes, plenos, com a vida de Deus. Deus deu uma ordem para eles: olha, de todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas tem uma, somente uma que vocês não podem comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você morrer, certamente você morrerá. Mas o nosso adversário, ele não brinca. Muitas vezes as pessoas, é mostrado isso muitas nas redes sociais, na arte, que o diabo muitas vezes se apresenta como aquele ser vermelho, com chifre, com garfo. É bem tipificado isso, né, a aparência do diabo. Mas a verdade, irmãos, isso é uma mentira. O diabo, ele se disfarça. Você acha que ele vai trabalhar numa situação na sua vida para você logo identificar que é ele? É por isso que nós precisamos estar respaldados no Senhor, buscando o Senhor para que o nosso entendimento seja claro em relação a isso, para nós identificarmos quem são os nossos inimigos. Então, hoje em dia, as pessoas estão em busca de performance, mostrar uma vida aparente. E nós precisamos guardar o nosso coração, irmãos, para não cairmos nesse laço. E um conselho que eu te dou, aí é para corajosos e corajosas. Se te faz mal, cessa com a rede social. Se muitas vezes faz você ficar indignado, faz você, olha, é melhor cortar o mal pela raiz, para você blindar o seu coração, para você estar diante de Deus com integridade e sinceridade. No mundo hoje estamos cheios de felicidade falada, mas carentes de felicidade vivida. Provérbios 14:13 diz: até no sorriso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. Vivemos tempos, irmãos, em que as pessoas sorriem por fora e choram por dentro. Falam sobre propósito, mas vivem perdidas. Postam sobre amor, mas estão sozinhas. E um reflexo disso, irmãos, é como as pessoas conseguem, muitas vezes até hoje, há mais pessoas desigrejadas do que dentro da igreja, que se dizem cristãos. Que eles querem servir Jesus, eles se sentem plenos em Jesus, mas não querem estar com pessoas, não querem estar na comunhão, na alegria. Não faz sentido. A igreja é o lugar de pessoas imperfeitas. Olhe para o imperfeito do seu lado. Se tiver alguém perfeito aqui, que não há, que perfeito é só Jesus. Então preste atenção. Olha o que Steve Jobs, no fim da vida, disse: você pode empregar pessoas para dirigir seu carro, mas não para carregar suas doenças. É bem contrário isso, mas combatendo o que Steve Jobs disse, Jesus em Lucas 12:15 diz: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. As pessoas buscam felicidade em coisas, em objetivos. Se eu ganhar dinheiro, se eu casar, se eu comprar minha casa, eu vou ser feliz. E quando chega nesse objetivo, o que descobre? Que não era isso o motivo da felicidade. E fica nessa fome, esse ardente expectativo por suprir essa carência. Friedrich Nietzsche, filósofo do século XIX, afirmou: não há céu, não há Deus. A felicidade é viver intensamente. Bem maligna essa frase, né? Mas a Bíblia diz em João 15:11: tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Amém? O mundo grita, siga seu coração. Mas Jeremias declara 17:9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. E é engraçado ver nos dias de hoje, irmãos, pessoas usando versículos bíblicos e dizendo: olha, siga seu coração. Deus quer que você faça isso. Deus quer que você faça aquilo. A questão, nós não devemos seguir o nosso coração. Como diz esse texto de Jeremias, o nosso coração é enganoso e mau. O que nós precisamos entender é que nós precisamos de Deus. A felicidade
está em seguir a Jesus. A felicidade está em render o coração a Jesus. A diferença é clara. O mundo fala de felicidade passageira, mas Deus fala de alegria permanente. O Salmo 1 nos apresenta outro tipo de felicidade, um que não depende de circunstâncias, não se baseia em aparências e não se perde com o tempo. O salmista começa dizendo: bem-aventurado, ou em outras palavras, bem-aventurado quer dizer feliz é aquele. Aleluia. Você, meu irmão, é chamado para ser feliz, bem-aventurado. Você pode declarar: eu sou bem-aventurado? Eu sou bem-aventurado. Só que essa felicidade não nasce de prazeres momentâneos, e sim de um posicionamento espiritual. Sabe qual a proposta do inimigo para a sua vida? É que você busque prazeres momentâneos. Eu quero agora, eu quero já. É impressionante ver como a nossa sociedade está sendo treinada a ser imediatista. É agora, eu quero já, é para ontem. E nós temos que vigiar na nossa busca com Deus, irmãos. Porque o Evangelho, ele tem sido distorcido nos púlpitos das igrejas. Como se Deus fosse um office boy que estivesse pronto para atender o meu pedido na hora que eu quiser. Mas a verdade é que nós precisamos voltar os nossos corações para o Evangelho, meus irmãos. E entender que Deus não quer que o busquemos principalmente por aquilo que Ele faz. Pelas mãos de, eu quero aquilo, eu quero isso, Senhor me dá. E tem tantas pessoas frustradas por não receberem e acabam abandonando os caminhos. Sabe por quê? Porque não entenderam a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é sobre você. A mensagem do Evangelho não é sobre você ser abençoado. A mensagem do Evangelho é que eu e você tenhamos corações rendidos a Ele. É por causa dele. E hoje vemos pessoas frustradas em busca de felicidade porque estão olhando para o lugar errado. Porque o caminho da felicidade não é coisas a se adquirir, mas uma pessoa a se buscar, que é a pessoa do Senhor Jesus. Aleluia. Porque se você parar para refletir, sempre vai haver adversidades, sempre vai haver batalhas. E se você perseguir isso, eu só quero atender às minhas expectativas, atingir os meus sonhos. A Bíblia fala que se nós tivermos com os olhos somente nesta terra, nós somos os mais infelizes dos homens. A nossa expectativa deve estar no Senhor. Um dia estaremos com Ele. Então, todo o reflexo das nossas escolhas, das nossas ações, deve estar respaldadas, não na esperança deste mundo, mas na esperança de estar com o Senhor. Porque esse mundo é passageiro, irmãos. Por isso que nós precisamos abrir o nosso entendimento, clamar ao Senhor, pedir ao Espírito Santo se há comichões em nossos ouvidos, se há algo que atrapalha a nossa visão, que essas escamas possam cair por terra, que nós possamos nos posicionar, entender o que Deus quer de nós. A bênção é uma consequência, mas infelizmente para muitos a bênção é um motivo de estar aqui. A bênção, meu irmão, é uma consequência daquilo que Deus faz. Mas a maior bênção, o maior milagre, Jesus já operou no seu coração. Ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Você pode abrir a sua boca e declarar: eu sou filho de Deus. Você pode dizer, minha irmã: eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Isso é um motivo mais do que suficiente para nós nos alegrarmos. Lembra que eu comentei do Gênesis? Eles estavam no jardim do Éden, em comunhão com Deus. E eles acharam que não era suficiente. Foi lançada uma proposta do inimigo, da serpente, e eles aceitaram. E sabe qual a maior ação do inimigo nos dias de hoje sobre a igreja? É te convencer que Deus não está certo, que tem um jeitinho, que tem um atalho.
E hoje o mundo, ele está repleto de caminhos. Olha, siga o coach tal, siga fulano de tal. Se você fizer isso, olha, vai ser uma receita. E tem pessoas que vão espalhados pelo vento. Mas não é isso que Deus quer de nós. Por isso que Deus nos confronta com essa palavra. Porque a verdadeira felicidade está em Jesus. A pergunta que eu quero fazer, para que você possa refletir: onde você tem buscado a sua felicidade? Porque talvez o que falta não seja ter mais, mas estar plantado no lugar certo. A felicidade do mundo depende do que se tem. A felicidade de Deus depende de quem você é nele. O mundo diz: seja feliz a qualquer custo. Mas Jesus diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho não é sobre nós, irmãos, é sobre Ele. É por isso que nós precisamos buscar essa conexão, mergulhar nas Escrituras, irmãos. Nós precisamos ser tão sedentos por essa palavra, porque os dias são maus, e é tão fácil ser enganado. Nós precisamos, meu irmão, entender, o fato de você vir ao culto, é muito importante você vir ao culto. Mas isso não quer dizer que você é cristão. Ser cristão é seguir Jesus. Ser cristão, como diz aqui, é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Ser cristão é você lutar contra a sua carne, mesmo quando a sua carne grita para que você não se aproxime de Deus, e você fala: não, Deus, o Senhor sabe que sozinho eu não consigo, o Senhor sabe que eu não tenho forças, mas eu confio no Senhor, eu confio em Ti que eu vou conseguir. A Tua graça vai me ajudar, o Senhor vai me fortalecer. É como alguém que compra flores artificiais. De longe parecem lindas e vivas, mas quando você chega perto, percebe: não tem cheiro, não tem crescimento e não tem vida. A pergunta que eu faço a você, meu irmão: você quer ser uma flor do jardim de Deus ou uma flor artificial? É dura a palavra, irmãos. É espada de dois gumes. Corta para você e corta para mim também. Não é o fato de eu estar aqui compartilhando da palavra que não veio para mim, não. Sou confrontado da mesma forma. Por isso que devemos manter essa dependência no Senhor. Assim é a felicidade do mundo, colorida, mas sem raiz. A verdadeira felicidade é como uma árvore junto às águas. Cresce, floresce, frutifica, mesmo quando o clima muda. A felicidade do justo não está no caminho dos ímpios. O justo é feliz pelo que ele evita. Quero compartilhar com você novamente o versículo 1, que diz assim: não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. A felicidade, irmãos, está no caminho que nós evitamos. Perceba o processo. No verso 1, olha. Primeiro anda, depois para e por fim se assenta. O salmista também apresenta três personagens aqui, três pessoas. Os ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que vivem sem considerar a Deus. Uma pessoa boa, mas que ainda não se rendeu a Jesus. Diz pecadores. Quem são os pecadores? São aqueles que escolhem propositalmente viver na prática do pecado. E tem os escarnecedores. Esse é o nível mais baixo, aqueles que zombam de Deus. E é interessante que você vê aqui uma espiral descendente. Quando você ouve algum comentário na internet: olha, um homem de Deus caiu. Olha, caiu. Teve recentemente um caso de um pastor que caiu. Eu quero dizer para você: ninguém cai do dia para a noite. É um processo. Mas muitas vezes somos altivos, irmãos. Muitas vezes dizemos: eu não caio. Não,
Sabe de uma coisa? Uma característica que o diabo tem, ele é perseverante. Ele tem planos para derrubar. Então nós precisamos estar alertas. O pecado nunca chega de repente. Ele vai se tornando confortável. Você já teve momentos na sua vida que coisas para você... Não quero falar sobre religiosidade, tá? Porque algumas coisas de antigamente eram usos e costumes que as pessoas... não pode isso, não pode aquilo, não é sobre isso que eu estou falando. Mas coisas de valores, de princípios que eram fundamentais para você e hoje você não vê tão importante. Se isso acontece, isso já é um sinal que o nosso coração, que o seu coração está se esfriando. E nós precisamos estar atento e fazer a pergunta certa, entendendo o seguinte: quem te influencia? Eu quero fazer uma pergunta para você, e para mim também. Quem te influencia e te direciona? A pergunta é: qual voz tem guiado seu coração? As redes sociais, a opinião dos outros ou a voz de Deus? Irmãos, é confrontador. Nós precisamos despertar para isso. Os dias são maus. As mesas em que você se assenta hoje define o tipo de vida que você terá amanhã. Como foi citado no verso 1. Primeiro, você anda. Já teve uma pessoa que te encontrou no meio do caminho e começou a andar com você? E você estava com pressa? Quando você está andando e está com pressa, você não dá muita atenção. A pessoa vai te acompanhando. Mas o problema é quando você para. Quando você para, você já focou a sua atenção para a pessoa. A pergunta é: quem estamos ouvindo? Do que estamos sendo nutridos, irmãos? Nós queremos a vida de Deus, nós queremos tudo de Deus, mas não conseguimos ser fiéis no pouco que Ele confiou. Muitas vezes confiamos na força do nosso braço, confiamos na nossa experiência. Eu tenho 30 anos de igreja. Sabe o que o diabo diz para os teus 30 anos de igreja? Ele ri. Isso não quer dizer nada. O que faz a diferença é Jesus em nossas vidas. Amém. Glória a Deus, é verdade. E nós precisamos, irmãos, buscar um coração incendiado, um coração apaixonado por Jesus. Glória a Deus. Verdade. Eu preciso me converter todos os dias, irmãos. Eu sou uma vergonha comparado quando eu me converti. Eu tenho memórias assim, marcantes na minha vida do meu tempo de conversão. Me converti com 14 anos, estou com 48 anos. As memórias são muito frescas. Uma coisa que eu sempre falo, eu ouvi uma vez e adotei para mim uma frase: o tempo é inimigo da paixão. Nós precisamos regar as nossas vidas em confiar no Senhor. A gente se distrai muito, irmãos. A gente se distrai com as coisas do dia a dia e dá desculpas por causa disso. A gente se distrai com o entretenimento, com rede social. A gente se distrai com coisas que não agradam a Deus. E muitas vezes queremos ser felizes, mas temos que abrir o nosso entendimento para compreender que esse caminho da felicidade não pode ser vivido se não estivermos diante de Jesus. E podemos ser enganados até dentro da igreja, irmãos. Quando estamos desapercebidos. Você já esteve na igreja e já passou algum pensamento que não era de Deus na sua mente? Já? Não é por causa que você está dentro da igreja que você está imune a pensamentos, a dardos inflamados. Não, estou no lugar santo, estou no lugar separado. Não é assim não, meus irmãos. O inimigo não brinca. E nós precisamos estar posicionados e buscar de Deus crescimento, buscar Deus. Eu quero me conectar com o Senhor, eu quero abrir meu coração diante de Ti. Por isso, sente-se na mesa de Deus, onde há perdão, propósito e vida. Aleluia. Nós, irmãos, precisamos abrir o nosso coração para Deus curar as feridas. Talvez você que está aqui sentou a mesas que te feriu.
E por causa disso não quer sentar mais. A pergunta que eu faço para você e para mim, é isso que Jesus quer? Eu preciso me lembrar, se eu não perdoo, o Pai ensinou, eu não posso ser perdoado. A oração do Pai Nosso, perdoa as minhas ofensas, as minhas dívidas, as minhas ofensas, para que eu possa ser perdoado também. E quando a gente diz não, a gente limita o agir de Deus na nossa vida. E sabe o que é incrível? O diabo, ele não quer saber, ele mete o pé na porta. Mas Deus é educado. Ele só age se você permitir. Fala, Senhor. E tem coisas na vida da gente que é bem difícil mesmo de superar. Mas não é na nossa capacidade, não é na nossa força. Quando a gente está em aflição, em dor, essa dor é legítima, meu irmão. Eu não quero desvalorizar a sua dor, não. Mas tem um Deus que é maior que a sua dor. Se eu perguntar para você, qual foi o homem mais espiritual que pisou nessa terra? Quem foi? Quem foi? E outra pergunta. Qual homem de natureza humana mais homem que houve na face da terra? Jesus. Jesus é exemplo de amor. Jesus é exemplo de perdão. Jesus é exemplo de fidelidade. E nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, ser posicionado como o Davi, o salmista Davi, no Salmo 26, verso 4, ele disse assim: não me assento com os homens falsos, nem ando com os hipócritas. Meus irmãos, nós fomos chamados por Deus para influenciar. Nós temos que gerar conexão com as pessoas. Nós temos que... Como a gente vai pregar o evangelho se não nos conectarmos? Mas a pergunta é, eu estou influenciando ou estou sendo influenciado? Porque se eu não estou forte o suficiente e as pessoas que eu estou convivendo me faz me afastar do Senhor, é momento de você dar uma pausa e se afastar. Porque você foi chamado por Deus para influenciar, para você levar as boas novas do reino, para você viver o evangelho em toda a sua plenitude. Amém? Amém. A felicidade está em quem medita e pratica a palavra. Verso 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medite de noite. A vida com Deus não é sobre o que evitar somente, é sobre o que viver. O justo tem prazer em Deus, não por obrigação, mas por amor. Agora, a pergunta, irmãos: servir a Deus tem sido um prazer? Meditar, ler as Escrituras tem sido um prazer? Se você sente o seu coração exposto nessa situação, o meu também está. Porque muitas vezes, irmãos, não temos o prazer devido a mergulhar naquilo que Deus tem para nós. E nós precisamos ser intencionais a buscar a Deus e falar: Senhor, me ajude na minha natureza pecaminosa, pequena, eu preciso do Senhor. Eu não sou autossuficiente, eu preciso do Senhor. Eu sei que muitas vezes o nosso prazer está no Netflix, o nosso prazer está na Prime Video, o nosso prazer está no Instagram. Mas a questão é nós identificarmos e confessarmos ao seu Senhor: eu preciso voltar meu coração a Ti. Eu quero viver essa vida abundante que o Senhor tem para mim. Olha a palavra as palavras de Jeremias. Jeremias 15:16 diz: quando as tuas palavras foram achadas, eu as comi, e elas foram gozo e alegria do meu coração. Jeremias, ele usou aqui uma metáfora, não é se chegar aqui, irmão, comer as páginas da Bíblia, não é sobre isso. Ele estava querendo dizer o seguinte: quando eu encontrei a tua palavra, eu abracei, absorvi e deixei ela entrar no mais íntimo do meu coração.
Nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos diariamente de encontro com Deus. Não é somente o evento que nós fazíamos antigamente, de 3 dias. Eu tive encontro com Deus. Encontro com Deus é todos os dias. Não era assim que Deus fazia com Adão e Eva? Toda a viração do dia, Deus estava lá. Deus deseja comunhão. E muitas vezes temos que ser intencionais, irmãos. Sabe por quê? Quando nós alimentamos os nossos desejos, os desejos pelas coisas de Deus, eles ficam bem apagados. Bem apagados. Por quê? A nossa carne está gritando. E quando nós decidimos, Senhor, eu vou mortificar as obras da carne na minha vida, tem dia que você vai chorar. Tem dia que você fala, Deus, eu não consigo. Consegue? Confia. Muitas vezes, irmãos, vai ser necessário você desligar a sua televisão. Muitas vezes essa felicidade é sentar à mesa com a sua família, poderem participar à mesa juntos de uma refeição, de conversar sobre o dia, de como foi com a família. E nós estamos sendo roubados dentro da nossa casa. Antigamente, os pais ficavam felizes quando os filhos estavam dentro de casa. Porque a casa é um ambiente seguro. O filho está dentro de casa, o problema é a rua. O mundo virou. Está perigoso dentro de casa. Por quê? O livre acesso, a gente tem o mundo na palma da mão. Meditar no hebraico tem a ideia de ruminar, repetir, refletir profundamente. Isso não faz muito parte da nossa cultura, a cultura brasileira. Nós precisamos ser mais intencionais nisso, irmãos. Pegar um texto e ficar pensando, mastigando. Para mim tem sido um hábito novo. Este texto de Salmo primeiro está mais de 1 mês e meio na minha cabeça, pensando o que Deus quer falar. Temos que abrir mão do imediatismo, de agora, eu quero agora. Aí a gente lê de um monte de coisa, mas não absorve quase nada. Você pode ver, as pessoas hoje estão com sede de conhecimento. Elas querem saber de muitas coisas. Mas se você perguntar, não sabe na realidade de nada. Porque o segredo, irmãos, é você focar em uma coisa e você focar naquilo. Você dar a sua atenção. Você lê um texto que você não entendeu, o Senhor fala comigo, eu não entendi. Senhor, fala comigo, ministra o meu coração. O que o Senhor quer dizer, até que meu entendimento se abra. A verdadeira felicidade nasce quando obedecer deixa de ser um peso e se torna um prazer. E a meditação contínua gera transformação. É isso que Paulo reforça em Romanos capítulo 12, verso 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A felicidade é o resultado de um plantio constante. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Veja o que o texto diz. Árvore, ele não diz árvore que nasceu ali. O texto diz a árvore que foi plantada. Você está onde Deus te plantou. Você pode dizer para si mesmo, eu estou onde Deus me plantou. Mesmo que o solo pareça seco, se as raízes estão na água, vão florescer. Eu quero falar de características do justo, que é representada por um P. Cada característica interessante que é representada por um P. Diga comigo, plantado. Deus nos estabelece. Você é uma árvore plantada, o Senhor te plantou, meu irmão. Você já viu árvore se retirar para se plantar em outro lugar? O que está acontecendo hoje é isso. Mas aí fica a pergunta. Será que é árvore? Segundo P. Junto a ribeiros de água. Diz comigo, provido. É sustento constante. Meus irmãos, aquele que está afirmado no Senhor, não falta nutrientes para a sua vida.
Na verdade, você não precisa de dinheiro, você não precisa. Não quero dizer que isso não seja importante. Mas o que nós mais precisamos é da presença do Senhor. Saber que Ele nos supre, Ele nos sustenta. Todos os nutrientes que nós precisamos vêm do Senhor. Nutrientes para a sua fé. Você se torna produtivo. Diga comigo, produtivo. Dá o seu fruto na estação própria. A produtividade do justo não é forçada, mas natural. Quem permanece em Deus produz fruto no tempo certo. Precisamos entender, irmãos, que não somos uma linha de produção. Tem tempo de frutificar. Nós precisamos buscar discernimento de Deus para saber qual estação da nossa vida. O crescimento não é forçado. Eu quero fazer uma pergunta aos pais. Você teve pressa de ver seu filho crescer? Eu de vez em quando dou uma olhada nas fotos. Me dá um aperto. Vejo meus filhos pequenininhos. Vê eles grandes agora. Demora mais um pouquinho para crescer. Sabe, irmãos? Precisamos buscar uma vida mais contemplativa. A correria do dia a dia nos faz não perceber as coisas. Andamos distraídos. Eu pedi perdão essa semana a Deus. Eu falei, Deus, por que eu ando tão irritado? Tão agitado? Eu fiquei irritado com o carro que estava devagar na minha frente. Eu falei, abençoado, anda, abençoado, anda. O Espírito Santo ministrou meu coração. Quando a gente está apressado, acelerado, nós deixamos de ver a beleza das coisas. Sabe aquela praça, aquele jardim que tem perto da sua casa? Quantas vezes você passou por lá e percebeu? Glorificou a Deus, olha que lindo. Os pássaros cantando. Quando estamos agitados, com a nossa alma angustiada, nem percebemos. E toda a natureza aponta para Ele. Nós estamos tão focados em nós mesmos, no nosso ego, nas nossas necessidades, nas nossas dívidas, nos nossos sonhos. Esquecemos de contemplar o Senhor. Meu irmão, você foi escolhido para dar o seu fruto na estação própria. Se você se sente em um inverno, é triste ver numa árvore no tempo de inverno, né? As folhas foram embora, está aquele galho seco. Mas eu quero dizer, a primavera vem. João 15,5 diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Diga comigo agora, outra característica, perene. Perene que é algo que perdura, que dura. Diz, as folhas não cairão, não murcham. Permanecer perene significa resistir às dificuldades, mantendo vitalidade e esperança, mesmo em tempos de prova. A sua vida, meu irmão, minha irmã, não é isenta de problemas. É por isso que Deus permite circunstâncias difíceis nas nossas vidas para nos moldar. Você pode ver, você conhece alguém mimado? Qual é a atitude de uma pessoa mimada? Não aguenta nada. Tudo chora, tudo reclama, tudo faz escarcéu. Deus chamou você, meu irmão e minha irmã, para ser maduro, para ser perene e achar beleza em meio às dificuldades. E só consegue enxergar a beleza aquele que persevera, porque pode ver a ação de Deus nos detalhes. A pessoa mimada não, ela só consegue ver
aquilo que é atendido para ela. Se ela quer a bênção, ela recebe a bênção. Ai, Deus me ouviu, recebi a minha bênção. As maiores bênçãos de Deus na nossa vida não são as grandes, estão nos detalhes. Que a minha e a sua oração seja: Senhor, que eu não me perca nos detalhes, que eu possa ouvir o Senhor falando nos detalhes. Muitas vezes nós almejamos e queremos que Deus use alguém para falar com a gente. Ah, Deus, usa um profeta. Ah, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Deus está falando com detalhe e você não está ouvindo. Diga comigo: prósperos. Tudo o que faz prospera. Prosperidade não é somente relacionada à área financeira. É prosperidade emocional, espiritual, relacional. E Jeremias aqui, ele parafraseou um texto do Salmo 1. Ele escreveu inspirado no Salmo 1, eu tenho certeza. Jeremias 17, verso 7, que diz: bendito o homem que confia no Senhor, será como a árvore plantada junto às águas. Irmãos, já vi que, meu Deus, passa rápido demais. Mas vamos terminar por aqui. Não consegui concluir a mensagem, mas o principal: entender que não é sobre nós, é sobre Ele. Servir a Deus não resume-se somente à igreja. Servir a Deus, ser cristão, é tempo integral. Amém. Você glorifica a Deus na sua casa, no seu relacionamento com a sua esposa, com seu marido. Como você tem tratado sua esposa? Como você tem tratado seu marido? Como você tem tratado seus filhos? Filhos, como você tem tratado seus pais? Você, no seu trabalho, tem glorificado a Deus? Ou muitas vezes, em nome do Evangelho, você quer pregar o Evangelho fora de hora? No momento que você está trabalhando, meu irmão, o seu patrão está pagando a sua hora, é para você ser o melhor funcionário da empresa. E você prega mais com as suas ações do que com as suas palavras. Tem pessoas que têm se afastado do Evangelho por causa disso, irmãos. Pessoas que falam, mas não vivem. Foi essa a palavra que o Jesus mais combateu, foi contra os religiosos. O Salmo 1, para concluir, nos mostra que a verdadeira felicidade é uma escolha diária. Felicidade não se compra, não depende da sorte nem do sucesso. Depende de onde você decide se plantar. Se você estiver plantado junto às águas, na presença de Deus, você vai resistir às tempestades, frutificar no tempo certo e viver com propósito. Então eu te pergunto, qual caminho você está? Qual mesa tem se assentado? Você quer uma felicidade momentânea ou eterna? Coloque-se em pé em nome de Jesus.